polaridade magnética do indutor segue como mostrado neste caso. Note que por onde entra a corrente é o polo norte, por onde sai é o polo sul. Aqui nós temos a representação mostrada com o pontinho mostrando o polo norte. Aqui mesma polaridade e aqui de polaridades contrárias. O norte por onde entra a corrente e, neste caso, o sul por onde entra a corrente. O pontinho está mostrando a representação gráfica do norte. A lei de Lenz nos diz que a tensão induzida se opõe através de uma corrente I' à causa que originou, ou seja, o aumento da corrente I. Note o seguinte, quando você, por exemplo, empurra uma cadeira que está parada, você recebe uma certa resistência. E à medida que você faz mais força, a cadeira vem com a força contrária até você. Se você consegue suplantar a força dessa cadeira, haverá corrente. Então vejamos, imaginem só, aqui eu tenho uma fonte de tensão contínua, tá bom? E no instante t0, essa chave irá fechar. No que essa chave irá fechar, irá passar uma corrente pelo meu indutor. O que acontece? Essa corrente natural passa por aqui. Então, eu tenho a força eletromotriz autoinduzida, criará esse campo, essa tensão E minúscula aqui, de polaridade contrária à natural da corrente que vem, e nós temos então uma corrente I' induzida opondo ao movimento dos elétrons, ou seja, haverá uma força natural contrária ao movimento dos elétrons, como mostrada aqui neste gráfico. Observe que em T, quando fecha, nós temos a corrente, aqui eu não tenho nada, e a partir do momento que a minha corrente, I de T, ela vai aumentando até chegar a 1. Ela não aumenta mais que isso, por quê? Porque aqui vai ter um movimento contrário, então ela estabiliza. Aqui, esse tempo T1 seria o tempo de, vamos dizer assim, de carga do meu indutor. Se a chave é aberta, então eu, num primeiro momento, fechei meu circuito, houve a passagem de corrente, então aqui estabilizou, então eu tenho uma corrente contrária em linha, aí agora eu vou abrir esta chave. Então essa corrente somente ela vai sobrar, essa aqui vai sumir. Por quê? Porque eu abri o circuito. E aí vai o que acontecer com a corrente sobre o meu indutor? Ela vai tender a cair a zero. Certo? Eu abri, olha só, tendeu a cair a zero até T3, e o que aconteceu com o E? O E inverteu a polaridade. Por quê? Porque agora o meu indutor descarregará no circuito aquela energia armazenada entre suas bobinas na forma de que campo? Campo magnético, exatamente. Então, o campo magnético armazenado em suas bobinas será transformado em campo elétrico que movimentará os elétrons em suas espiras e retornando o movimento, retornando os elétrons para o circuito. A variação do campo magnético devido à diminuição da corrente I induz, então, como foi dito, uma força eletromotriz E com polaridade contrária, originando uma corrente I' que se opõe a essa diminuição. Esse tempo T3 menos T2 é o tempo para a corrente ser eliminada, ou seja, é o tempo cujo campo eletromagnético armazenado na minha bobina se dissipará. Ele perderá toda a sua energia armazenada na medida que esse campo magnético ele se transformou num campo elétrico que produziu essa corrente I', e ela vai tender a acabar. Então, o que nós temos? Um tempo de carga de 0 até T1. Eu alimentei, o circuito ele não consegue alimentar mais, o meu indutor não consegue armazenar mais, ele chegou na sua capacidade máxima. Imagine um copo, esse copo você enche até um certo tempo e depois ele não enche mais, você pode colocar que ela vai derramar, não vai encher, então ele vai chegar e vai saturar. No momento que T2, que eu abrir novamente o circuito, a minha
corrente irá esvairir na medida que a força eletromotriz induzida vai produzir uma corrente e linha em sentido oposto aí no meu circuito. Um indutor, então, em suma, armazena energia na forma de campo magnético. Se opõe às variações da corrente, ou seja, quando você alimenta, ele vai enchendo, ele vai criando uma força para se opor a ela. A corrente está atrasada em relação à tensão. Opa, então, lembra no circuito resistivo em corrente alternada? O que acontecia? A corrente estava em fase com a tensão. Aqui não, aqui ela estará atrasada. Ou seja, a tensão aconteceu, então haverá o tempo de carga do meu circuito, do meu indutor. E esse tempo que ele leva para carregar e produzir o campo, a força eletromotriz, isso vai causar um atraso na corrente em relação à tensão.